quer ter poder na vida? Você quer ser poderoso, poderosa? Você quer ter autoridade? Você quer gerar autoridade? Você quer ser uma pessoa importante? Você quer ter dinheiro na vida? Quais são suas metas de vida? Eu coloquei o tema autoconhecimento. Autoconhecimento para vocês que estão aí, boa noite. Alex, Mari, boa noite. Para você que quer ter autoconhecimento, já começa aí me ajudando. Pega essa live, compartilha com outras pessoas. Me ajuda a impulsionar, porque aí o Instagram entrega mais. E mais pessoas serão beneficiadas com esse conteúdo de hoje. Boa noite para vocês. Muito bom tê-los aqui. Então, autoconhecimento. Por que eu comecei perguntando se você quer ter poder? Se você quer ter autoridade? Só consegue poder e autoridade uma pessoa que se conhece. Auto com U relaciona-se a minha pessoa, ao meu interior, ao meu conhecimento. Auto sou eu, conhecimento de mim mesma, das profundezas do meu ser. A gente costuma dizer que não existe só o consciente, existe o inconsciente, existe coisas para além daquilo que os olhos podem ver. E existe toda uma bagagem dentro de nós que a gente precisa conhecer para saber utilizar, para saber o poder que tem. Deixa eu só minimizar aqui para não ficar vibrando. Eu preciso silenciar. Pronto, silenciei. Então a gente tem um poder gigantesco aqui dentro que, se a gente conhecer, a gente vai fazer gerar muitas coisas grandes na nossa vida. O problema é que muitas vezes a gente não tem noção do tamanho que nós temos, do potencial que nós temos. A gente tem o costume de olhar por fora e dizer: acho que dá, acho que pode, acho que não. A gente tem costume de dizer: eu não vou conseguir, eu não posso, eu não consigo, eu não... A gente tem o costume de ficar se colocando sempre em segunda mão das coisas e sempre se auto-sabotando. Eu me saboto quando eu digo que eu não consigo, quando eu digo que eu não posso, quando eu deixo de correr atrás. E eu chamei algumas pessoas para fazer live comigo, assim, ao longo dessas lives aí, e muitas delas disseram para mim: Lê, eu até gostaria de fazer, mas nesse momento eu não me sinto preparada. Eu tenho medo de fazer a live ainda. Na verdade, nós não temos medo de fazer, nós não temos medo de buscar, nós não temos medo de falar em público. O que nós temos é medo de falhar em público, pela vergonha, pela situação vexatória. Então, muitas vezes a pessoa sabe falar, mas ela tem medo não de falar em público, mas ela tem medo de falhar, porque a gente fica pensando no que o outro vai falar da nossa falha, o que o outro vai pensar de nós. E aí, eu estava estudando sobre as raízes. Quando você tem uma raiz forte, firmada, você sabe quem você é, você tem um autoconhecimento ali estabelecido, você não pensa muito no que o outro vai pensar, você vai e faz o que você acha que tem que fazer. Mas falando sobre as raízes, a gente vê por aí zilhões de árvores. A gente tem florestas e mais florestas, a floresta amazônica, que é mundialmente conhecida. Mas se a gente for pensar nas raízes, a gente tem como exemplo o bambu chinês. E aí eu anotei aqui que o bambu chinês, ele cresce 25 metros de altura, mas que a gente planta ele e ele demora 5 anos crescendo para baixo. Então, que para você ser uma pessoa muito paciente, você deve plantar bambu chinês. Por quê? Você vai olhar todos os dias aquela terra onde você plantou o bambu e você não vai ver as folhinhas crescendo, porque ele cresce 5 anos formando as suas raízes para baixo, se estabelecendo 5 anos, para depois de 5 anos, pum, brotar as folhinhas e começar a crescer rapidamente o bambu chinês. Assim também o cedro do Líbano, que tem suas raízes muito profundas e que é uma árvore de muitos metros,
O cedro do Líbano pode chegar a 40 metros de altura, mas ele fica, olha, 4 anos sem aparecer fora da terra. Ele cria suas raízes para depois subir. Assim como a palmeira citada na Bíblia, citados na Bíblia, cedro do Líbano e palmeira, tem raízes tão profundas que qualquer vento que bate para cá e para lá, e tempestade, qualquer coisa que cai, a palmeira ela não quebra. Ela não cai, ela até se curva, mas ela não quebra, porque as raízes dela são tão profundas que quando vem o vento, quando vem a tempestade, ela vai e vem e continua sendo palmeira. Assim é você e sou eu, quando nós temos o autoconhecimento, quando nós entendemos o potencial que nós temos aqui. Gente, entrou um montão de gente, olha, acenar, eu vou acenar para todo mundo e vocês vão mandar esse aviãozinho aí, ó. Manda para outras pessoas, tá bom? Compartilha para entrar mais gente na live. Então eu tô falando sobre as raízes, por quê? As nossas raízes, onde nós estamos plantados, quem somos nós, é quem vai dizer o que vai ser daqui para frente. Quando nós temos o autoconhecimento, nós conseguimos entender que aquilo que passa pela nossa cabeça de fazer é para se fazer. E não é para pensar no que o outro vai achar, no julgamento do outro, no que o outro... Não, a gente sabe que é o certo, a gente vai. Eu sempre digo assim, o que você quer ser daqui 5 anos? O que você está plantando agora para que daqui 5 anos você seja aquilo que você diz que quer ser? Então a gente tem o poder de ser protagonista da nossa própria história. A gente tem o poder de fazer. Então eu falei sobre o bambu chinês, sobre o cedro do Líbano, eu falei sobre a palmeira, que são muito difíceis de se arrancar da terra. O que quer dizer? São plantas que têm as raízes muito profundas. Assim também tem que ser você e eu, ter as raízes profundas, acreditar naquilo que a gente acha que é certo e não ficar mudando de ideia pelos ventos e informações e tudo mais. Seja você. Eu sou a Alessandra. Não vai ser qualquer pessoa que vai chegar em mim e que vai mudar os meus pensamentos, porque eu tô chegando na maestria do autoconhecimento. Eu não aceito qualquer coisa para minha vida. Eu não aceito qualquer pessoa para me fazer companhia. Eu não aceito qualquer pessoa dando palpite na minha vida. Porque eu sou dona, eu sou protagonista da minha própria história. Afinal de contas, a pessoa mais importante da sua vida é você. Porque se você morrer, acabou. Não é a mãe, o pai, o tio, o irmão. Não. A pessoa mais importante da sua vida é você. Você morreu, não existe mais pessoa mais importante da sua vida. É você. A gente tem que fazer por nós, estarmos bem. Eu sempre falo que a nossa mente, ela tem divisões aí. Tem o psicológico, que é o emocional, dentro do emocional. Tem a parte química, física. A gente tem a parte do espiritual. A gente tem várias coisas aqui que a gente precisa tratar e precisa estar bem. A gente precisa estar bem, a gente precisa se conhecer. E o que ajuda a gente a se conhecer? Existem muitos processos que te levam ao autoconhecimento. Eu costumo dizer que a maturidade, ela nos ajuda bastante nesse processo. Porque quando a gente chega a um ponto da maturidade, a gente começa a entender quais são os bloqueios que nos impedem de fazer algumas coisas. Eu digo bloqueios emocionais também. Quais são os gatilhos que nos fazem, por exemplo, comer muito, que nos fazem entrar na melancolia? Quais são os gatilhos que disparam essa tristeza aí no seu coração, né? A gente costuma perceber que quando vem aquele vazio no nosso coração é porque está faltando alguma coisa. Né? O grande filósofo, historiador Fyodor Dostoiévski dizia que todo vazio no coração do homem tem o tamanho de Deus. Por que um filósofo há séculos atrás diria isso? Porque já há séculos atrás o homem percebia que de vez em quando vinha um vazio e que ele precisava ser preenchido com alguma coisa. Minha mãe entrou, mãe! Olha aí, mãe, manda esse aviãozinho, me ajuda, compartilha aí com as pessoas. Te amo, mãe. A minha mãe faz parte das minhas raízes. Muitas coisas eu devo a ela.
O que eu sou hoje, eu devo a ela. Inclusive, a minha carinha é a carinha dela. Eu sou muito parecida com a minha mãe. Graças a Deus. E o gênio também, né, mãe? O gênio de mulher perseverante. A minha mãe é uma mulher perseverante. Mas falando sobre autoconhecimento, eu trouxe para vocês, olha aqui, sobre o filósofo Kierkegaard. Antigo filósofo Kierkegaard. Ele escreveu: o sinal de que um livro é bom é quando o livro lê você. Faz parte do processo de construção do autoconhecimento também as leituras. Esse livro, por exemplo, olha, ele se chama Atitude Mental Positiva. Esse livro, ele tem quase 400 páginas. Olha, deixa eu ser exata, tem 320 páginas esse livro. E por que eu falo que esse livro, como todos os outros que eu leio, fazem parte do meu conhecimento de mim mesma, do meu autoconhecimento? Por quê? Quando você lê, você ouve histórias de outras pessoas, histórias das vivências dessas pessoas. Você vê elas falando do que deu certo, dos encontros e desencontros que elas tiveram. E você vai aprendendo com outras histórias, enriquecendo a sua própria história. Olha, se com o Napoleão Hill, que entrevistou 5.000 pessoas das mais ricas e bem-sucedidas no mundo, com o Napoleão Hill tal coisa deu certo, então comigo também pode dar. O Napoleão Hill, ele entrevistou 25.000 pessoas no mundo inteiro durante 20 anos. E dessas 25.000 pessoas, 5.000 eram as pessoas mais bem-sucedidas economicamente dos 20 anos em que ele estava entrevistando. Lembrando, Napoleão Hill morreu em 1970, então é do século passado isso, mas não é uma história recente. E ele foi entrevistando esses homens mais sucedidos do mundo, ele ganhava para isso, e ele foi anotando, e ele foi escrevendo um livro. E de todos esses homens mais bem-sucedidos do mundo, o Napoleão Hill foi escrevendo no livro o que deu certo da história dessas pessoas. Na parte financeira, na parte espiritual, na parte emocional, de tudo que esses homens mais ricos do mundo, mais bem-sucedidos do mundo aprenderam, ele foi colocando no livro. Então, faz parte do processo de construção do autoconhecimento também a leitura. Pode ser qualquer leitura, de gibi, de revista de fofoca, de cruzadinha. Penso que não. Eu penso que livros que contenham ideias das quais você nunca ouviu, que contenham informações que você tenha que fazer um esforço aí para acomodar no seu cérebro dentro de tudo que você já conhece e ampliar seus horizontes. Esses livros te ajudam no processo de autoconhecimento. Meninos, pega essa setinha aí e compartilha com outras pessoas, que essa live vai para mais gente. Vai ser muito bom. Lembrando, quem entrou agora, nós estamos falando sobre autoconhecimento. Então, assim como as raízes do cedro do Líbano, do bambu chinês e da palmeira são raízes profundas, e elas, quando batem qualquer vento, elas não se dobram, não se quebram, assim também tem que ser conosco. As nossas raízes, embora tudo que nós venhamos a passar, elas não podem permitir com que a gente se quebre, com que a gente caia numa depressão. O Napoleão Hill, que ele é da psicologia aplicada, ele é um cara que, por exemplo, esse livro aqui, que é da Atitude Mental Positiva, foi vendido no mundo mais de 120 milhões de exemplares. Pensa no conteúdo que tem, que o cara escreve. E o Napoleão Hill, ele fala muito sobre as questões das nossas vivências e tal. E ele é um cara que fala da psicologia, mas ele é um cara que ele tem o cuidado de falar sobre o quociente espiritual. Ele não fala de religião, nem de igreja, nem de centro, nem de nada. Ele fala sobre o quociente espiritual. Ele fala que a fé
De todos esses homens que se deram bem aí, dos 5 mil homens que ele entrevistou, além dos 20 mil, que ao todo foi 25 mil, mas os 5 mil homens bem-sucedidos que ele entrevistou, todos eles tinham o quesito fé posto em prática. Seja no Deus que fosse que eles criam, mas eles tinham a fé colocada em prática. Então faz parte do nosso autoconhecimento também entender que nós somos corpo, alma e espírito. Adianta ter o corpo todo escultural, todo musculoso, mas não cuidar do seu intelecto, não ler, não procurar conhecimento? Ou adianta cuidar muito do seu intelecto e não cuidar do corpo? Aí você vai morrer pelas questões de doença. Ou adianta você só cuidar do espiritual e não cuidar do resto? Então nós somos seres globais. A gente tem que cuidar de tudo. Eu tinha uma coisa aqui para falar que acabou fugindo, mas eu vou citar do livro mais lido do mundo. Existe lá em Gênesis um capítulo, Gênesis 1, quando começa a criação do mundo, que Deus cria tudo, e por último cria o homem. Ele disse que o homem dominaria sobre tudo. Quando você entende que você tem o potencial de domínio, você não se deixa ser usada nem manipulada por outras pessoas. Eita, mãe, ó, glória a Deus. Então, eu ia fazer uma coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer. Eu queria colocar sobre o autoconhecimento, mas agora eu não vou conseguir mudar mais. Mas, enfim, a gente tem, agora no Curar das Antenadas, eu tenho algumas sócias. A gente está fazendo aí uma teia uma rede de ajuda aí de profissionais. Tem a Marli Marcolan, aí tem a pastora Zeneide, que às vezes participa, tem a Dani Alves, que é da neurolinguística, tem a neurocientista, que é a Isa Lima. A gente tem muitas pessoas que têm participado aqui. E tem algumas psicanalistas que começaram a entrar também, a Elane. E eu penso que todas essas pessoas que estão entrando e começando a falar comigo nas lives, além delas ajudarem vocês, elas também me ajudam no meu processo de autoconhecimento. Por quê? Muito se tem falado sobre uma palavrinha, chama-se mastermind. Mind, mente, master. É uma mente que busca coisas grandes, que se alia a outras pessoas que sabem mais para formar uma mente mestra. É isso que a gente quer aqui no Curar das Antenadas. Formar mente mestras. Fazer mastermind, quer dizer, trazer de todas as pessoas, os profissionais que vêm aqui, um pouquinho de cada coisa que elas sabem que possa ajudar vocês. Mas eu lembrei agora do que eu ia falar no comecinho. É que são tantas informações. O Napoleão Hill, ele escreveu no livro dele, falando sobre psicologia humana, que nós vivemos no século e na era digital. Nós vivemos em um mundo em que tudo é muito rápido, tudo é muito imediato, tudo é para ontem. As crianças, que é a geração que a gente chama a geração alfa, elas já nascem com os dedinhos na tecla. Nós adultos temos o mundo na palma da mão. Nós fazemos transações bancárias, nós conversamos com o pessoal do outro lado do mundo. A gente assiste live de pessoas ao vivo falando do outro lado do mundo. A gente está aqui, consegue. A gente só não consegue tocar. Mas o mundo virtual tomou conta de tudo. E a era da informática, da internet, tem dominado tudo. Hoje, dá-se a impressão de que o homem pode todas as coisas. Né? Impressão, porque quem pode é Deus. Porém, contudo, porém, todavia, o homem pode fazer quase todas as coisas. Embora o homem tenha todo esse poder nas mãos, nunca houve uma época em que se falou tanto em solidão, em luto, em melancolia, em depressão, em transtorno da ansiedade generalizada, são as TAG, em TEA, que é o transtorno do espectro autista. Nunca houve tanto índice de crianças com deficiências nascendo. Por que está acontecendo isso? Se o homem detém tanto poder nas mãos,
o homem da era da informática, o homem da era das grandes invenções, o homem que detém as finanças, que detém tudo, ele não consegue resolver o problema do vazio do coração do próprio homem? Por quê? Eu te pergunto. Você que tá aí, pode escrever nos comentários, tá bom? Por quê que a gente tem tudo na palma das mãos, mas ainda existe muitas vezes aí, olha, no final lá da sua baladinha, no final lá da sua festa que você foi, no final lá daquela comemoração, quando você volta para casa, por que você sente esse vazio ainda? Lembra do filósofo Fyodor Dostoiévski, séculos passados, dizendo: todo vazio no coração do homem tem o tamanho de Deus. Não estou falando de igreja, nem de centro, nem de terreiro, nem de nada. Eu estou falando de fé. Todo vazio no coração do homem é do tamanho de Deus. O século das grandes invenções, o século da grande internet, o século do mundo na palma das mãos, é o mesmo século do homem que mais apresentou em toda a história da humanidade o grande vazio no coração. Que coisa, né? Parece que são vieses que não se cruzam, assim. De um lado, muita modernidade, tudo rápido, tudo na mão. Do outro lado, a mente, o emocional e o coração em desequilíbrio. O que está acontecendo? Por que eu venho falar sobre autoconhecimento? Porque faz parte também... Doutora Carol entrou. Doutora Carol também é nossa sócia. Estou esperando uma live com você, hein? Doutora Carol, manda essa live aí para outras pessoas, para aumentar a nossa audiência e aumentar o nosso público aí, que vai se enriquecer com a história aqui do autoconhecimento. Então, vamos lá. Eu falei sobre Gênesis 1:26, onde Deus fala que nós dominaríamos sobre todas as coisas, nós somos imagem e semelhança dele. O que é então que está acontecendo? Que a gente tem medo de falar numa reunião? Por que a gente tem medo de ir lá, enfrentar tal gerente e falar: olha, isso aqui está errado, vamos fazer de outro jeito? Por que a gente tem tanto medo de falar em público, ou seja, de falhar em público? Por que a gente tem tanto medo do outro? Se a gente já entendeu que nós somos imagem e semelhança do Criador e que Ele nos fez não para trabalhar e ser escravos, mas para dominar. Por quê? Falta autoconhecimento. A minha mãe, que está aí na live, em breve falaremos muitos assuntos. Eu vou cobrar, hein? Olha a outra aqui, ó, empresária, Giovana, empresária. Giovana é uma empresária que já fez live com a gente. Gi, vou esperar você também, hein? Falar nisso, fui no seu restaurante semana passada. Depois a gente fala sobre isso. A Gi também é outra empresária que já foi morar no Acre, a mulher de autoconhecimento, de empreendedorismo na veia. Gi foi lá morar no fim do mundo, lá no Acre, voltou, agora tá aqui empreendendo. Muito bom mesmo. Gente, prazer ter vocês aqui. Manda essa setinha para outras pessoas, que a gente vai alcançar cada vez mais e mais pessoas. Então, vamos lá. A gente começou a falar sobre autoconhecimento e eu falei sobre a questão das raízes, das nossas raízes, da gente ter noção do que foi a nossa ancestralidade. Quem foram nossos bisavós, os nossos avós, os nossos pais, as nossas mães? O que eles acertaram, o que eles erraram? Por que a gente precisa ser diferente em alguns aspectos? Aí eu falei sobre as raízes, dando exemplo de árvores, como o bambu chinês, que demora 4 anos crescendo para baixo, firmando suas raízes, para depois sair. O bambu chinês é 4 anos, isso, 4 anos, cada um tem um tempo. O bambu chinês, 5 anos, o bambu chinês cresce as raízes e não aparece nada por fora da terra. E o cedro do Líbano, 4 anos, crescendo as raízes para baixo e nada para fora da terra. Por que essas árvores, eles batem o vento que for e elas não quebram? Porque elas têm raízes profundas, como as raízes das palmeiras. Raízes profundas te fazem entender que nada vai te virar, que nada vai te quebrar, que nada nem ninguém vai te manipular nessa terra. Nada nem ninguém hoje me manipula nessa terra. Mas eu tive que passar por um processo de maturidade, de maturação, por um processo de desenvolvimento.
por uma caminhada para se chegar aí na maestria, que eu ainda não cheguei. A maestria é o ápice. Mas poucas coisas hoje em dia me fazem cair o semblante. Por quê? Porque eu já passei por muitas coisas na vida. Eu tenho 46 anos de idade e eu tava brincando com uma amiga minha. Eu sei fazer de tudo nessa vida. Até curso de cabeleireiro eu já fiz na vida. Porque eu já fali uma loja, eu já fali casamento, eu já perdi mais de 200 mil, eu já tive vergonha de traição, eu já tive que deixar a faculdade porque eu não conseguia terminar de pagar. Eu já tive tanta pendência nessa minha vida que hoje eu posso dizer, eu sou uma mulher concursada, eu tô indo agora para a 8ª pós-graduação, eu sou psicanalista, eu tenho muitas coisas, mas lá no fundo, eu não sou tudo isso de coisas, eu sei quem eu sou. Eu sou coerdeira com Cristo das bênçãos celestiais dessa terra. E Deus disse que eu viria para mandar e não para ser manipulada. Então, quando você tem esse processo de autoconhecimento bem desenvolvido em você, você não se deixa ser manipulada. Vou falar de novo. Esse livro aqui, olha, é Atitude Mental Positiva. Ele tem mais de 300 páginas. Por que eu tô lendo um livro tão grosso? Porque esse livro é um livro de psicologia aplicada. Porque esse livro me ensina que a minha mente controla todas as coisas. A gente tem como se fosse um diamante aqui. De um lado é a atitude mental positiva, que vai te curar, te libertar, te ajudar. De outro lado, a outra face desse diamante, ela é a atitude mental negativa. Essa atitude mental negativa é que vai te trazer doenças psicossomáticas, tudo que de ruim aqui na sua psique, no seu emocional, tudo que é de ruim aqui está do lado da atitude mental negativa e você vai somatizar para o corpo como doença. Então, nós temos o controle do AMP, atitude mental positiva, e do AMN, atitude mental negativa. Somos nós que dizemos para o nosso cérebro, até pela neurolinguística, que é uma coisa que eu vou falar mais adiante, de dizer para o nosso cérebro, ei, não sou perdedor, ei, eu não sou pequeno, ei, eu posso, ei, eu consigo. Pode ser que eu não detenha nas mãos o poder agora que eu quero. Agora eu ainda não tenho a casa que eu quero, ainda não tenho o carro que eu quero, ainda não tenho o trabalho que eu quero. Tá, mas eu tenho o poder de começar agora, passinho por passinho, degrau por degrau, subindo para chegar até o que eu quero. Isso é autoconhecimento. Saber que você nasceu dotado de todas as coisas para conseguir o que você quer. E num dos livros que eu leio muito, eu já nem sei em qual foi, eu acho que foi do Napoleão Hill. Ele contava a história de um menino deficiente. Esse menino nasceu sem a metade do pé direito e só com um toquinho do braço direito. E esse menino tinha um sonho muito grande de ser jogador de futebol. E ao que os pais do menino conseguiram, assim, com pouquíssimo dinheiro, que eles eram paupérrimos, conseguiram um pé de madeira, tipo uma prótese de madeira e uma chuteira para o menino. Esse menino queria tanto ser jogador de futebol, mas ele era deficiente físico. E diz na história que muitos riam, muitos diziam para ele, não vai, você vai passar vergonha, você não vai conseguir. E esse menino treinou e treinou e treinou muitas vezes com aquela chuteirinha básica que ele tinha ganhado e com uma bola bem simples. E esse menino foi foi o protagonista de um chute que deu uma vitória gigantesca para um time, e esse menino foi tido como um dos melhores atletas do futebol americano. E essa é uma história verídica. O que foi uma deficiência na vida desse menino? Essa deficiência foi um impulsionador para que ele lutasse, embora tantos impedimentos, e ele lutasse e conseguisse ser o vencedor daquele jogo americano, de futebol americano, ser um menino ovacionado pela plateia que estava ali assistindo, ser um menino realizado porque ele teve o autoconhecimento. Ele disse para ele mesmo, ok, não tenho metade do pé, ok, não tenho o meu braço, mas eu posso. E ele treinou, e ele treinou, e ele treinou, e ele conseguiu. Por que um deficiente físico conseguiu ser um campeão? E você que está aí com todas as suas partes
Tá dizendo que não pode, que não consegue, não é? Eu não consegui fazer uma faculdade pública lá na USP. Eu tive que ralar, conseguir bolsa de estudos e pagar e trabalhar o dia inteiro, ir para a faculdade à noite, suada, com fome, sem dinheiro, caminhar pra caramba porque não podia pagar os 2 ônibus. Eu ralei muito para chegar até aqui. Mas muitos olhavam para mim e diziam, você não vai aguentar. Muitos olhavam para mim e diziam, você não vai conseguir, você não tá vendo que tá tão difícil. Eu já passei em vários concursos e hoje eu sou concursada pela misericórdia de Deus. Eu digo, eu não ouvia as pessoas dizendo que eu não podia. Eu olhava para as minhas raízes e sabia que se eu me esforçasse, Deus diz, faz a tua parte, que eu faço a minha, não é? Deus diz, e Deus disse que eu podia. Deus me disse que eu podia. Aqui no meu coração eu sabia que eu ia conseguir passar no concurso. Aqui no meu coração eu sabia que eu ia conseguir fazer as faculdades. Aqui no meu coração eu sentia Deus falando comigo, filha, você vai conseguir muito mais do que essa faculdade que você está pedindo. E hoje eu sinto que eu tenho um propósito gigantesco na vida, que é o propósito de ajudar pessoas através da minha fala. Eu não entro no Instagram, podemos, isso mesmo, doutora, podemos, nós podemos. Manda essa live para outras pessoas, depois compartilha, que eu tenho certeza que isso vai impulsionar o coração das pessoas a continuarem lutando, a lutarem. O conhecimento é o princípio da sabedoria, é uma frase antiquíssima. O conhecimento é o princípio da sabedoria. O que quer dizer essa frase? Conhecimento e sabedoria é a mesma coisa? O que vocês acham? Põe aí, sim, não, já tá enviando. É isso aí, doutora! Doutora Caroline, olha, eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou uma pessoa muito próxima de você e que você é uma mulher batalhadora e que eu tenho a sua amizade no meu coração, viu? E olha que já tivemos motivos para não sermos amigas, né? Você sabe disso. A vida, ela ensina muita coisa pra gente. A maturidade ensina muita coisa pra gente, né? Eu tava falando aqui sobre o que os outros vão dizer da gente, que a gente fica pensando e que a gente acaba se paralisando muitas vezes porque a gente tem receio do que o outro vai achar da gente. Então, aqui nesse livro fala sobre o Sócrates. Lembra do Sócrates, filósofo, lá de 470, lá de 400 a.C.? O Sócrates, ele, aqui no livro dizia que ele não era muito bem afeiçoado, que ele era meio feio, né? Ele não era muito bonito de rosto, digamos assim, mas ele tinha o poder persuasivo. Ele tinha o conhecimento e ele tinha uma sabedoria. E ele conseguiu conquistar uma mulher chamada Xantipa, que era linda. E ele conseguiu, com aquela feiura toda, o Sócrates conquistou a Xantipa, que era linda. Só que o Sócrates, ele era muito inteligente, mas a questão emocional dele meio que mancava algumas vezes. E aí, eita, eu tirei da página. E aí falava assim, que o Sócrates, embora fosse muito inteligente, eu tirei da página, eu vou tentar lembrar. Ele via o cisco no olho da Xantipa, mas ele não via o poste que tinha na frente do olho dele. Ou seja, ele enxergava os defeitos do outro, da Xantipa, da mulher, criticava, não elogiava, deixava ela para baixo e não enxergava a viga que tinha diante dos olhos dele. Então, autoconhecimento é tudo. Quando você entende que em alguns momentos você falha, você tem o direito, você precisa mudar, né? Você começa a ter relações mais tranquilas com as pessoas, relações mais saudáveis com as pessoas, né? Então, muitas vezes, a gente vai por um outro viés, que é de não pensar muito no que os outros vão dizer, mas achar que a gente está certo em tudo e que a gente também não precisa aprender nada, que foi o que Sócrates fez nessa história aqui, que foi história verídica, né? O Sócrates era um filósofo reconhecido há 400 anos antes de Cristo, era feio, mas era inteligente, conquistou uma mulher maravilhosa, linda, mas ele vivia pondo defeitos nela. Sabe que o ser humano ele tem essa tendência, às vezes, de, como ele está se sentindo inferior por algum motivo, ele começa a pôr defeito no outro, meio que para se igualar ao outro.
isso acontece. Então, gente, eu já tô muito tempo nessa live, eu acho que já tem quase 1 hora. Eu vou parar um pouquinho, eu volto outras vezes, mas eu quero sim que vocês continuem na busca aí pelo autoconhecimento, que vocês continuem mandando essa live para outras pessoas, tá bom? É isso mesmo, a prepotência estraga muitas vidas, é verdade, doutora? É verdade. E você, como doutora, poderia até ser metida, chata e tal, e você é uma pessoa super, né, do povo. Isso eu admiro. Eu admiro muito as pessoas que, de alguma maneira, chegam ao tal poder, mas elas continuam entendendo que elas são seres humanos, né? Isso é muito bom, né, doutora Caroline? É isso aí, sabedoria. A sabedoria, ela é diferente do conhecimento, porque o conhecimento é o princípio da sabedoria. E a sabedoria, ela é o conhecimento com algumas coisas a mais. A sabedoria, ela não depende só do nosso intelecto. Ela depende do emocional, ela depende do espiritual. A Bíblia fala que a sabedoria vem de Deus. Quando o rei Salomão pôde pedir para Deus riquezas, bens, pratas, cavalos, ele não pediu nada disso, ele pediu a sabedoria. Porque ele sabia, ele tinha já essa convicção de que a sabedoria é que ia fazer dele um rei que ficasse ali pelo menos, mais ou menos no mesmo patamar do pai dele, que era o rei Davi. Então ele pediu sabedoria e foi a maior de todas as riquezas que ele conseguiu. É a sabedoria que nós devemos buscar. E o autoconhecimento tá nessa linha, né, de sabedoria. O autoconhecimento é o que vai ajudar a gente nas nossas inter-relações, na nossa relação conosco mesmo, no entender que muitas vezes a gente pode falhar, mas tudo bem. Todas as vezes em que a gente falha, a gente recomeça do 0 mais 1. O Napoleão Hill, que é o psicólogo que eu disse, ele fala assim que todo fracasso traz consigo a semente de uma vitória ou mais. Então, a gente precisa entender que a gente tem direito de, às vezes, errar. E tudo bem, a gente vai acertar nas próximas. E toca o barco. Fé em Deus e pé na tábua. Né não? Então, manda essa live para outras pessoas, gente. Eu vou parar por aqui, que eu já falei demais hoje. Vou atender meus filhos, fazer minhas coisas aqui. Olha... Boa semana para vocês, boa terça-feira e vamos lá! Feliz 2023 para todos nós. Beijão, tchau, tchau!